Yu Yu Hakusho. Era um dia normal em uma cidade tranquila. Nós vemos algumas pessoas andando pelas ruas. Então, do nada, nós escutamos um barulho de pneu derrapando no asfalto. Um homem foi atropelado enquanto salvava uma criança. Todo mundo parou para ver o que aconteceu. O homem estava desacordado e a criança ficou bem. Esse homem acordou flutuando. O nome dele é Yusuke Urameshi. Ele estava completamente perdido com isso, já que ele conseguia ver o seu próprio corpo no chão. Uma ambulância chegou ali e decretou que de fato ele morreu. O Yusuke é bravo e queria socar o paramédico por isso, mas o seu corpo varava tudo. Pelo menos, nessa história, o garotinho ficou muito bem e não sofreu nenhum dano. Assim, nós lutamos um pouco no tempo e nós vemos como tudo isso aconteceu. Era de manhã, o Yusuke estava no telhado da escola e uma menina que se chama Keiko subiu para conversar um pouco com ele. A Keiko queria saber o que ele estava fazendo e manda ele parar de ficar matando o Alan, que isso já estava indo longe demais. Ela se preocupa bastante com ele e dá vários puxões de orelha por ele fazer essas coisas. Mas enquanto ela não parava de falar, ele deu a volta e deu uma boa olhada na calcinha dela e falou que era branca, mas estava meio suja. Ele tomou um tapão para ficar esperto, mas ele nem liga. Ele foi se encontrar com o professor Takenaka, que estava procurando por ele, mas no meio do caminho, ele ficou de saco cheio e foi dar uma volta. Ele resolveu que não queria conversar agora e deu de cara com dois moleques que aparentemente estavam passando a perna nele. Então ele ia dar uma lição nesses dois. Os moleques estavam com muito medo, só que um professor apareceu ali e não deixou nada acontecer, porque com certeza o Yusuke ia dar uma bela surra nos dois. O professor viu o que ele ia fazer e manda ele embora, mas quando ele estava saindo, o Takenaka foi falar com ele na frente da escola. Ele puxou o Yusuke até a sala de orientação, mas o Yusuke conseguiu fugir dele e foi embora. Chegando em casa, a sua mãe estava acordada nesse momento e ela parecia estar deprimida e começou a dar sermões nele por não ir para a escola. Então ele saiu bravo de casa também. Um valentão da escola que se chama Kuwabara acabou trombando com ele e queria dar uma lição no Yusuke para mostrar que era muito mais forte do que ele. Só que o problema aqui é que o Yusuke deu uma surra nele e o Kuwabara ficou todo julgado no chão enquanto o Yusuke ia embora. Então agora nós vemos que chegou o exato momento onde o Yusuke encontrou o garotinho do começo do episódio. Ele avisou a criança que ali era um lugar muito perigoso para brincar de jogar bola, então ele precisava tomar muito cuidado. Mas quando ele deu as costas, o moleque deixou a bola cair na rua e foi correndo atrás para buscar, sem olhar para os lados. O Yusuke viu aquilo e teve que se jogar na frente do carro para parar antes que ele atingisse a criança. O resultado disso foi o Yusuke morrendo e nós voltamos ao começo de tudo. Ele se lembrou de tudo e fica se perguntando o que ele estava fazendo ali. Será que ele virou um fantasma? O que aconteceu? Então uma mulher que se chama Botan apareceu. Ela é a guia que orienta as almas quando morrem. Mas no momento, ela não sabia o que fazer com Yusuke, porque ele não tinha que morrer agora. Ela disse que nem mesmo Deus esperava que ele fosse morrer agora, salvando uma criança. Só que o pior nem para por aí, porque a criança era para ser de fato atropelada. Ela não iria morrer. Ela estava programada para sofrer o acidente, mas ela iria sair dele completamente ilesa. E o Yusuke fica de cara com isso porque a sua morte foi em vão. Então agora, a Botan falou para ele que não tinha um lugar no inferno ou no céu. Se ele quiser, ele poderia tentar uma ressurreição. O Yusuke não acredita muito nisso de cara, porque isso era algo completamente insano para ele. A Botan fala que, se ele não fizer isso, provavelmente ele vai virar uma alma penada. Então fazer o teste era muito melhor do que ficar vagando por aí pelo resto da eternidade. O Yusuke acreditava que ele não tinha nada a ganhar caso voltasse a viver. Então a Botan só diz que ele tem um tempo para pensar e poderia ver o seu próprio velório. O Yusuke de fato foi fazer isso. A mãe dele estava acabada, sem rumo algum. Vários amigos dele da escola foram lá, incluindo a Keiko, que estava chorando bastante pela sua perda. Então, de uma forma surpreendente, o Kuwabara também apareceu ali. Ele estava bravo com o Yusuke por o abandonar dessa maneira. Ele queria a revanche dele, e não estava acreditando que Yusuke fez isso. Tava na cara que ele estava sofrendo, por mais que ele saiu no soco direto. Aparentemente ele gostava muito do Yusuke. Até mesmo, o professor Takanaki chorou muito ao lado da mãe dele. A criança que ele salvou também foi ali, e não entendeu o que estava acontecendo. Até porque, ele perguntou para sua mãe se poderia voltar quando o Yusuke acordasse para agradecer. O Yusuke percebeu que ele era muito importante para muitas pessoas, e decidiu que ele gostaria de voltar a viver.
ele chamou a Botan e disse que estava pronto para fazer o teste da ressurreição. Então, ela pegou ele e começou a levar para um outro mundo. Ela falou que eles vão encontrar a pessoa que vai contar direitinho como o teste funcionava. O nome de quem iria mostrar tudo isso é o Sr. Ema. Então, eles chegaram de fato nesse mundo. Era bem diferente da Terra. O famoso mundo espiritual era dessa forma. Eles chegaram ao portão do julgamento. Lá tinham muitos seres trabalhando. E quando eles chegaram no Ema, eles foram surpreendidos pelo filho dele. O Yosuke ficou zoando o coitado, sem saber o nível do problema que ele estava para enfrentar. E o Koyama Jr. deu para ele algo que parecia com um ovo. Ele disse que isso era o teste dele. O Yosuke não entende nada, e o Koyama falou que ele precisava carregar esse ovo o tempo todo. Dependendo das coisas que ele fizer, ele vai atrair coisas boas, mas se ele fizer coisa má, vai atrair também. E se esse ovo chocar, ele vai ser comido. Ele também mandou um enigma para eles tentarem descobrir. Então agora, a primeira coisa que eles precisam fazer era deixar o corpo do Yosuke seguro, porque estava marcado para ele ser cremado no outro dia. E se isso acontecer, já era, ele não vai mais poder voltar. A Botan disse para ele que um espírito poderia conversar com uma pessoa pelo sonho. Tem várias maneiras, só que a mais famosa é pelo sonho. Então o que ele iria ter que fazer era tentar falar com a sua mãe para convencer ela a não deixar ninguém queimar o seu corpo, deixar ele em local seguro. Só que tem um problema com tudo isso. Ela estava muito abalada, ela não sabia mais o que estava acontecendo. Ela acabou de perder o seu filho, e ele estava morto na sua frente. Ela não conseguia parar de chorar enquanto ela ficava ao lado do corpo do Yosuke. Era uma cena muito triste. Ele viu que de fato não dava para contar com ela nesse momento. Então ele teve uma outra ideia. Ele foi tentar falar com a Keiko. A Keiko gostava muito dele, e provavelmente ela iria entender a situação. Chegando no quarto dela, a Keiko chorava enquanto dormia pela morte do Yosuke. Então, ele decidiu entrar no sonho dela. No sonho, ela só conseguia ver ele se distanciando cada vez mais. Só que no momento que ele entrou no sonho dela, ele ficou sentadinho em cima do corpo dela. E aqui, ele conseguiu avisar para ela o que era preciso para ele voltar, que no caso, era apenas cuidar do seu corpo. Ela disse que iria fazer isso, só que tem um problema. Quando ela acordou no outro dia, ela foi falar com a mãe do Yosuke e ela não conseguiu dizer o que o Yosuke falou para ela fazer. A mãe dele estava muito abalada e quando a Keiko chegou lá para conversar com a mãe dele, ela abriu a porta desesperada falando que acabou de sonhar com o Yosuke. Dava para ver que a mulher não parava de sofrer um único segundo. No começo, ela parecia ser uma mãe toda desnaturada, acordando 5 horas da tarde. Mas agora dá pra ver o quanto ela amava o seu filho. Ela tá sofrendo em um nível absurdo. Então a Botan falou pra ele que tinha uma outra forma deles conseguirem fazer isso mais fácil, que no caso era assumindo o corpo de alguém. Mas para isso acontecer, a pessoa tinha que ter uma sensibilidade a espíritos muito alta. Então a pessoa que eles encontraram para isso foi o próprio Kuwabara. O Yosuke conseguiu entrar no corpo dele e correu atrás da Keiko. No caminho, ele deu de cara com vários caras que queriam bater nele e ele ficou todo surrado. Então quando ele encontrou ela, ele veio por trás e apertou os peitos dela. Na hora, ela virou dando um tapa na cara dele, chamando ele de Yosuke. E entendendo que era o Yosuke depois que ele falou pra ela, ela disse que acreditava nele. E ele pediu pra ela não deixar o seu corpo ser cremado, porque ele iria dar um jeito de voltar. Os dois se abraçam e o Yosuke saiu do corpo do Kuwabara. Então, ele levou um tapão na cara pra parar de ser boneco. Na hora, ela correu pra ir falar com a mãe do Yosuke. Ela estava em êxtase e doida pra falar o que acabou de acontecer. Mas era surpreendida. A mãe do Yosuke diz que abriu o caixão para ver o rosto do seu filho por uma última vez, até porque ele iria ser cremado. E o rosto dele estava todo corado. Além do coração, está batendo. Ela estava muito feliz ao ver que o seu filho estava vivo e puxou a Keiko, dando um abraço nela muito forte. O Yosuke estava vendo tudo isso e fica aliviado ao ver que o seu corpo não iria mais ser cremado. Então quando ele vai dar uma olhada no ovo, ele estava pulsando, e isso é o resultado de uma boa ação. Vixe, não dá pra acreditar. O Kuwabara ficou estudioso e parou de brigar. Alguma coisa dentro dele mudou, mas deve ter alguma coisa de errado aí.